Amém. Amém. Vamos orar então nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por este domingo em que estamos aqui esta noite para ouvir da tua palavra, aprender da tua palavra, partilhar, Senhor, da leitura bíblica. Sê conosco nesse momento, Senhor, nesta EBD. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, hoje a gente vai estudar, ler, comentar, né, a respeito de Gênesis 27. E esse texto de Gênesis 27 é um texto bem conhecido da gente, né? Ele fala sobre o Esaú e o Jacó após a venda da primogenitura. Então a gente leu no capítulo 25, lá no finalzinho, que o Esaú, né, chegou cansado da caça e aí pede ao irmão, né, me dá um pouco desse teu guisado. E aí o Jacó fala para ele, né, tudo bem, desde que você me venda a tua primogenitura. E o negócio foi feito. Negócio feito, né? Passou-se o tempo, agora vai dizer o nosso texto que o Isaac já está bem envelhecido e resolve então abençoar os filhos, né? E aí, Gênesis 27, verso 1 diz assim: quando Isaac já estava velho e se lhe enfraqueciam os olhos, ou seja, já não estava enxergando bem, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Então percebe que aqui a gente tem a impressão que o Isaac não sabia da negociação dos filhos quanto à primogenitura, né? Por quê? Porque o Isaac chama o Esaú e resolve que vai abençoá-lo. Chama o filho mais velho, na cabeça ainda do... Ele era o mais velho, só não era o primogênito mais, né? Na cabeça do Isaac, ele chama o filho, né? O que dá a entender é que o Isaac não foi avisado pelo Esaú da negociação da primogenitura, né? Mas deixa estar que o verso 5 chega. E a gente lê: ora, Rebeca estava escutando quando Isaac falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Disse-lhe então Rebeca a Jacó, seu filho: eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Então, a Rebeca fica ligada, né? Epa, como assim vai abençoar o Esaú? Então, ele não está sabendo da negociação dos filhos? Ele não está sabendo, né, que o Esaú vendeu o direito da primogenitura para o Jacó? Não, peraí, isso não está certo, não. Eu vou resolver isso. Chamou o Jacó, falou: Jacó, pega lá 2 cabritos, que eu vou fazer do jeito que teu pai gosta. E ele vai te abençoar, porque esse é o correto. Ele vendeu a primogenitura para você, né? Verso 11. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará, e serei a seus olhos como um enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição, e não uma bênção.
Respondeu-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim caia esta maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-me. Então, o Jacó, ele tinha uma preocupação legítima, né? Qual era a preocupação dele? Era que o pai tivesse ele como enganador. Porque, puxa vida, e é interessante que esse verso 12, eu anotei aqui, o enganador aqui, né, é um verbo, ta'ar, um verbo muito raro na Bíblia hebraica. Só aparece em 2 passagens, aqui e em 2 Crônicas. Olha que interessante, né? Então, isso é uma coisa assim muito rara, né? A gente, às vezes, tem as traduções, se você procurar enganador, vai aparecer um monte de vezes, né? Mas no hebraico mesmo, que é enganador, é enganar, trapacear, esse verso, né? Esse verbo, né? Ta'ar, só vai aparecer em 2 passagens, aqui e em 2 Crônicas. E o Jacó, ele tem essa preocupação. Ele não quer ser enganador de ninguém, ele quer fazer o que é correto. E ele está certo. É assim mesmo que a gente deve agir, né? Verso 14. Então ele foi, tomou-os e os trouxe à mãe, os bichos, né? Que fez um guisado saboroso como o pai gostava. Depois, Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu mais moço. Com as peles dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. E pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio Jacó a seu pai e chamou: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Isso aqui a nós causa uma estranheza, né? Porque ele era Jacó, ele não era Esaú. Mas pensa, tecnicamente ele era o primogênito. Tecnicamente, ele agora estava no lugar do Esaú. Porque o Esaú não vendeu o direito de primogenitura? Vendeu. A gente leu isso em Gênesis 25, no final. O Esaú vende sua primogenitura para o Jacó por um prato de lentilhas. Veja que o Jacó, ele não fala assim para o pai, ó, sou eu, Esaú, teu filho mais velho. Ele não fala isso. Ele fala, sou eu, Esaú, teu primogênito. Porque agora o Jacó, enquanto primogênito, ele era o Esaú. Percebe o que está acontecendo? Não é? Ele era o Esaú. Ele era o primogênito. Ele não era o mais velho, ele era o mais moço. Mas ele, naquele momento, depois da negociação, ele era o Esaú, ele era o primogênito. É muito interessante isso, né? Vamos continuar. Tenho feito como me disseste, levanta-te, pois, senta-te e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque ao seu filho, como é que depressa achaste, meu filho? E ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó, chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, e o apalpou, e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Não o reconheceu, portanto, as suas mãos estavam peludas como a de Esaú, seu irmão, e o abençoou. No entanto, perguntou, tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou, eu sou. Disse-lhe então seu pai, traze-mo e comerei a caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. Jacó lhe trouxe, e ele comeu, e trouxe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque seu pai, aproxima-te agora, e beije-me, meu filho. Ele se aproximou e o beijou, e seu pai, sentindo-lhe o cheiro nas vestes, o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, as nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. Então, logo que Isaque acabara de abençoar a Jacó, este saíra da presença de seu pai. Chegou da caça Esaú, seu irmão.
E fez também ele um guisado saboroso. E trazendo-o ao pai, disse-lhe: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Respondeu ele: sou o teu filho, o teu primogênito, Esaú. Ele não era o primogênito. Ele era o mais velho. Mas o primogênito, quem tinha a bênção da primogenitura agora, quem tinha o direito da primogenitura, quem era? Era o Jacó. O Jacó é que tinha o direito da primogenitura, não era mais o Esaú. Isso é uma coisa difícil, né, da gente entender, porque isso não é costume nosso, né? Isso é um costume da antiguidade, né? E o Jacó realmente, diz o texto, muito textualmente, que ele comprou a primogenitura do irmão. Se o Esaú quisesse, ele poderia recomprar a primogenitura. Vocês sabiam? Que a primogenitura, ela poderia ser vendida. E ela, se o cara se arrependesse, ela poderia ser comprada de novo. Olha que interessante. Mas não é isso que o Esaú faz. O Esaú, ele resolve fazer o seguinte: já que só tinha ele e o irmão no campo, então eu vou dar o negócio por esquecido. Não vou falar nada para o meu pai, né? E quando tiver que receber a bênção da primogenitura, eu vou receber. Só que ele não imaginava o quê? Que a mãe tivesse sabendo do negócio. A mãe sabia. A mãe sabia, né? Então estremeceu, o verso 33. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou um grande e muito grado brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu: por que ele chora? Por que ele faz esse brado terrível? Porque ele sabia, foi o Jacó. O Jacó veio na minha frente, claro. Eu vendi a primogenitura para ele. Meu pai está velho, está ficando cego. Vai daqui a pouco morrer. Né? Então, foi o Jacó. Tanto é que ele fala aqui, abençoa também a mim, meu pai. Respondeu Isaque: teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. Ele foi realmente sutil. Foi lá de mansinho e resolveu. Disse Esaú: não se chama ele com razão Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou, e aqui eu paro. Porque, na realidade, essa tradução é uma tradução muito tendenciosa. O verbo que a gente tem aqui, 2 vezes me enganou, que é o verso 36, eu fui olhar no texto original, e no verso 36, o verbo aqui é ramar, não, é iacave. Iacave é agarrar pelo calcanhar. Quem agarra pelo calcanhar faz o quê? Segue, né? Vem na sequência. É exatamente, ele não fala, o verbo não é enganar. O verbo enganar foi o que eu falei em cima, tar. Aqui o verbo é acave. Acave é segurar o calcanhar. O que de verdade o texto original está falando é o seguinte: disse Esaú: não se chama com razão Jacó, visto que por 2 vezes segurou o calcanhar, 2 vezes ele me seguiu, 2 vezes ele veio atrás de mim. A primeira vez quando ele nasceu, e agora, aqui. Olha só como é que muda, né? Como muda o texto. Né? E perguntou: não reservaste uma bênção para mim? Respondeu Isaque a Esaú: eis que tenho posto por senhor sobre ti, eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos. De trigo e de mosto tenho fortalecido. Que, pois, poderei fazer por ti, meu filho? E disse-lhe Esaú a seu pai: porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa também a mim, meu pai. E levantou a voz e chorou. Ele chora por quê? Porque ele sabe que ele agiu errado. Ele vendeu a primogenitura, ele ia enganar o irmão dele, né? Só não enganou porque a mãe ouviu e foi na frente, já que é para enganar, já que é assim, Esaú, então eu vou fazer o certo aqui, né?
E aí ele chora, porque ele sabe que ele perdeu a bênção, né? Respondeu-lhe Isaque, seu pai, longe dos lugares tuas, mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. Então veja que aqui, a gente vai só ler até aqui hoje, percebe essa trama que está acontecendo aqui, né? Porque o Isaque estava idoso, não sabia da negociação dos filhos, ele na inocência dele, ele, né, pede que o filho mais velho, né, traga a caça para que ele abençoe. Só que a mulher ouve tudo, a Rebeca ouve tudo, que era a mãe que amava o Jacó. O pai era pelo Esaú, a Rebeca pelo Jacó. E aí o que acontece? A Rebeca ouve, e ela vê que o Esaú estava trapaceando. Ele sim estava trapaceando. Ele sim não estava falando, não, pai, olha, eu quero tua bênção, mas não pode ser da primogenitura, porque a primogenitura eu vendi para o meu irmão, para o Jacó, quando eu estava quase desfalecendo de uma caça. Mas você vê que o Esaú, ele não fala nada disso. E ele nem reclama da bênção da primogenitura. Ele só reclama de não ter nenhuma bênção. Por quê? Porque ele sabia que a primogenitura não era mais dele. Ele sabia disso. Né? Então aqui é uma disputa mesmo. Né? O que a gente vê aqui é uma disputa. Só que uma disputa difícil, porque é uma disputa familiar. Né? Onde o pai é por um, a mãe é por outro. E o Esaú não era um cara muito honesto, vamos dizer assim, né? Entende? Precisou a mãe intervir para que a venda efetivamente se concretizasse até o final. Que o filho Jacó tivesse a bênção da primogenitura que foi acordada. Então é um texto difícil, é um texto muito estranho para nós, porque durante a vida inteira a gente ouve esse texto dizendo que o Jacó enganou, o Jacó trapaceou. Mas o Jacó ele não enganou e nem trapaceou. Ele enganou o pai, botou lá as roupas do irmão. Mas eu entendo que o Jacó, o texto vai dizer que ele era um homem pacífico. Lá no início, a gente leu, ele habitava em tendas, ele era manso. Né? Ele não queria confusão. Se ele chegasse para o pai e falasse, olha pai, o negócio é o seguinte, eu sou o Jacó, eu que tenho direito à primogenitura. Porque o meu irmão vendeu para mim a minha primogenitura. Eu não imagino o que poderia acontecer. Né? Eu não imagino. O fato é que o Jacó não fez nada. Na mansidão dele, né, ele aceita o plano da mãe. E ele recebe a bênção da primogenitura. Eu acho esse texto muito saliente, assim, porque, veja, se fosse realmente algo errado o que o Jacó estava fazendo, Deus não permitiria. Deus não permitiria. Mas Deus permitiu, e não é só isso. Toda essa bênção que o Jacó recebe do pai se cumpre na vida dele, como a gente vai ver. O Jacó se torna rico, se torna poderoso. Ele é o pai das 12 tribos. Esse é o Jacó. Né? Então, essa história é uma história muito cara para mim, porque eu acho que o Jacó, ele, ao longo do tempo, né, ele foi muito injustiçado. As pessoas não conseguem entender que ele, de certa forma, foi quase uma vítima do seu irmão. Né? Porque ele fez um acordo com o irmão e o irmão não cumpriu. Para que o irmão cumprisse, precisou a mãe intervir, fantasiar ele. Né? Se o Esaú tivesse chegado, olha pai, o negócio é o seguinte, eu não posso receber essa bênção da primogenitura, porque eu vendi para o meu irmão. Ele é que tem o direito a essa bênção, mas o Esaú não faz isso em momento algum. E na semana que vem a gente vai ver o que se torna o Esaú. Eu não quero estragar a surpresa, mas o texto em hebraico é muito forte no que se torna o Esaú. Né? Muito forte. Não aparece isso aqui no português. A gente só descobre quando lê no hebraico. Aí a gente descobre o que se torna o Esaú. Né? E preparem-se, é forte. Né? Amém? Amém? Compreendido? Então vamos orar, vamos encerrar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela aula de hoje.
Muito obrigado pela partilha. Muito obrigado, Senhor amado, porque é sempre bom, Deus, a gente entender, né, a tua palavra como efetivamente foram as histórias. Ser conosco agora no culto, nos abençoa, Senhor. Continua, Deus, sobre nós com a tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pedir ao pastor para encerrar.